Bom dia. Bem, o objetivo dessa aula é fazermos a devolutiva da prova. A aula ficou marcada Bem, o objetivo dessa aula é fazermos a devolutiva de nossa prova. Sendo assim, eu vou começar com uma das questões. Eu não tenho como saber qual foi a ordem que ficou para vocês, porque as questões seriam randomizadas, né? Até onde nós fomos informados. Então, a primeira questão aí que eu vou estar lendo é acerca do seguinte. Diz assim: analise a seguir alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei, têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 18º. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Artigo 27º. Toda pessoa tem o direito de participar da vida cultural da comunidade, de usufruir das artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Enunciado. Considerando esse arcabouço teórico da Declaração dos Direitos Humanos, assinale a alternativa que não encontra sustentação teórica nesses artigos. Bom, a alternativa correta aí é a letra E. Evidencia a liberdade individual, a defesa de si próprio, em outras palavras, respeitar os direitos individuais e aceitar tudo que está presente no outro, valorizando na sua essência e sem propor juízo de valor se é certo ou errado, pois não existe certo ou errado. O que existe é um ente pensante que deve agir de acordo com a convicção, independentemente das consequências. Bem, primeiro, a parte final aí não condiz com a proposta dos direitos humanos, ao afirmar que não existe certo e errado e que temos que agir conforme a convicção, independentemente das consequências. Então, essa alternativa está errada no final e também porque o texto, todos esses artigos que lemos, não fala disso, certo? Bom, questão seguinte diz: a verdadeira consolidação do direito internacional dos direitos humanos surge em meados do século XX em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Por isso, o moderno direito internacional dos direitos humanos é um fenômeno pós-guerra. Dentre as proposições abaixo, assinala que não corrobora com o enunciado acima. O que não corrobora é a alternativa B, que diz: o desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler e após a crença de que somente uma guerra poderia pôr fim a essas violações do âmbito internacional para garantir internamente em cada Estado nacional a dignidade da pessoa humana. Ao contrário, né, essa primeira parte desse enunciado está correta, mas a segunda parte de que a crença seria de que só com a guerra poderia pôr fim às violações no âmbito internacional, não condiz com a proposta da Carta das Nações Unidas, né? E da própria ONU, que veio substituir até então a Liga das Nações. Então, a alternativa que não corrobora é a letra B. Outra questão. Criado no imediato após a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas é o maior e mais importante organismo multilateral existente no mundo contemporâneo. A Secretaria-Geral cuida da burocracia e do funcionamento da instituição. O Conselho de Segurança, que toma decisões sobre paz e segurança mundiais, é composto por 15 membros, dos quais 5 são permanentes e têm direito a veto. A Assembleia Geral é um órgão da ONU com representantes de todos os países membros. O Conselho Econômico e Social coordena as ações das agências especializadas da ONU, algumas das quais bastante conhecidas, como a OMS, a FAO, a OIT e a Unesco. A partir dessas informações, que se relacionam ao funcionamento
e a ação da ONU, assinale a opção incorreta. A opção incorreta é a alternativa C, que diz que, pelo texto acima, a Assembleia Geral é o órgão menos democrático da ONU. Do contrário, é o órgão mais democrático da ONU, porque ela é aberta à participação de qualquer país que quiser compô-la, né? Então, a alternativa incorreta é a letra C. Outra questão. O direito internacional dos direitos humanos, expressando a consciência global de proteção à dignidade da pessoa humana, ganhou relevância em... A alternativa correta é a letra B, 1945, com a Carta de São Francisco, que instituiu a Organização das Nações Unidas e incluiu na agenda internacional o diálogo consensual entre as nações sobre os direitos fundamentais. A alternativa aí é a letra B. Outra questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos pode ser caracterizada, primeiramente, por sua amplitude, compreendendo um conjunto de direitos e faculdades sem as quais um ser humano não pode desenvolver sua personalidade física, moral e intelectual. Em segundo lugar, pela universalidade aplicável a todas as pessoas de todos os países, raças, religiões e sexos, pelo qual, seja qual for o regime político dos territórios nos quais incide. Assinale abaixo a alternativa que é contrária ao enunciado acima. Bom, a alternativa que seria contrária é a alternativa B, que diz: objetiva delinear uma ordem pública mundial fundada no respeito à dignidade da pessoa humana para orientar o desenvolvimento de uma raça humana superior. Tá? Então, esse não é o objetivo da declaração, que é essa parte final que diz que é orientar o desenvolvimento de uma raça humana superior. Questão 6. Amanda Rodrigues, bom dia. Você está me ouvindo? Tô. Tá, eu já comecei a devolutiva, senão não daria tempo, tá? Então, como Certinho, obrigada. randomizados, eu estou gravando a live, aí depois vocês assistam lá alguma questão que vocês tenham dúvidas, tá? E para Certinho, obrigada. eu não sei quais questões vocês fizeram, então eu estou falando de todas. E aí vocês vão conferindo com as de vocês da prova depois, quando vocês forem assistir a live, tá? Eu estou numa questão aqui, que aqui para mim aparece como 6. Eu não sei como que apareceu para vocês. No que concerne a proteção internacional dos direitos humanos, assinale a opção correta. A opção correta é a letra B, que diz: o sistema global de proteção dos direitos humanos está estruturado com base em uma série de documentos, entre os quais se destacam o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Essa questão eu falei nas duas últimas videoaulas. Falando do sistema global de direitos humanos estaria fundamentado nesses documentos. Próxima questão. Os tratados internacionais de direitos humanos têm como fonte um campo de direito extremamente recente, denominado Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é o direito pós-guerra, nascido como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. Em face do regime do terror, no qual imperava a lógica da destruição e no qual as pessoas eram consideradas descartáveis, ou seja, em face do flagelo da Segunda Guerra Mundial, emerge a necessidade de reconstrução do valor dos direitos humanos como paradigma e referencial teórico a orientar a ordem internacional. Sobre o texto, marque a alternativa verdadeira. A questão verdadeira é a letra B, que diz: com o advento da internacionalização dos direitos humanos, o indivíduo deve ter direitos protegidos na esfera internacional na condição de sujeito de direito, ou seja, a pessoa humana passou a ser inserida como sujeito de direito na ordem internacional. Eu vou falando as questões, Amanda. Qualquer coisa que você tiver dúvida, porque eu não sei quais questões você fez, porque elas foram randomizadas. Se você tiver dúvida alguma, você levanta a mãozinha, tá bom? Então, pode deixar. Tá, então passando para a próxima. Sobre a personalidade jurídica do âmbito internacional, marque a alternativa incorreta. A incorreta é a letra A, que diz: em razão de sua própria natureza, as organizações internacionais
não estão sujeitas à ação de responsabilidade internacional. Isso também nós falamos em todas as aulas, não só nas duas últimas. As organizações internacionais, tais como a OIT, que é considerada uma das mais antigas, a própria ONU, a OMS, todas elas estão sujeitas à ação de responsabilidade internacional. Por quê? Porque são consideradas um sujeito de direito e de deveres no plano internacional, certo? Próxima questão. Leia o texto de música abaixo. Olhe para o menino sem camisa, descalço, que chora por comida, que te pede um trocado. Olhe para o menino que não tem onde morar, não tem para onde ir e não tem onde ficar. Olhe seus olhos, sinta o ódio animal, a revolta que ele sente da injustiça social. Esse texto, esse poema que foi tirado do texto Injustiça Social, a Esgoto, que é da Companhia de Letras. A música abaixo retrata a situação que afronta direitos fundamentais registrados no texto constitucional brasileiro. Esses direitos traduzem-se em questão correta, letra B, situações referidas à dignidade humana. Essa questão aqui é interpretativa. Próxima questão. Trazia na infância de menino de engenho, criado pela madrinha pernambucana quase matriarcal, mais como filho do que como afilhado, mais como neto do que como filho, mais como menina do que como menino, tanto que em Maçangana não aprendera a montar a cavalo, o interesse pelo escravo. O interesse com alguma coisa de docentemente feminino no seu modo humanitário, sentimental, terno, de ser interesse. Deixamos políticos convencionalmente masculinoides a visão apenas política ou somente econômica do problema brasileiro da escravidão, ele a todos excedeu na amplitude social, humana, suprapartidária, que deu a seu apostolado a favor dos escravos. E foi esse apostolado que fez dele um radical, com alguma coisa de socialista ético, em sua crítica ao sistema de trabalho e de propriedade dominante no Brasil Império. Homens donos de homens, terras imensas, dominadas feudalmente por umas poucas e privilegiadas famílias, escravidão, latifúndio. Esse texto é de Joaquim Nabuco e ele foi readaptado por Gilberto Freire. E a questão é, Gilberto Freire projeta traços da personalidade de Joaquim Nabuco com base na comparação com políticos convencionais. Qual alternativa está de acordo com a sua leitura? A alternativa de acordo seria a B. Joaquim Nabuco leva em conta aspectos humanitários na questão do escravo, os políticos convencionais seria os aspectos políticos e econômicos. Então, ele faz esse paralelo. Enquanto Joaquim Nabuco se preocupa com esse aspecto humanitário, os políticos convencionais apenas com os aspectos políticos e econômicos. Por isso, seria a alternativa B. Próxima questão. Na teoria geral dos direitos humanos, um dos debates mais relevantes diz respeito ao dilema dos seus fundamentos filosóficos. Duas correntes bem distintas lideram a discussão, o relativismo cultural e o universalismo. Os adeptos da doutrina universalista defendem a visão de que os direitos humanos decorrem da dignidade humana, na qualidade de valor intrínseco à condição humana, concebendo-se uma noção de direitos baseada em um mínimo ético irredutível. A questão correta é a letra D. Bom, tem um chat aqui. Tá, Amanda, você disse que não está lembrando de todas as questões, só que no próprio EAD, quando você clica lá na sua prova, tem como você ver quais as questões que você fez no seu EAD, tá? Então, por isso que eu estou deixando gravada, que aí eu vou deixar essa devolutiva gravada para depois vocês conferirem. Lá mesmo tem um link, que é o que eu estou olhando aqui. Só que para mim aparece diferente do seu, porque como professor ele vai aparecer num formato diferente, tá bom? Próxima questão. Atualmente, os direitos e garantias fundamentais estão inseridos em distintos textos constitucionais de diferentes países.
Tal presença é uma conquista histórica ocorrida por ações concretas realizadas no passado. A Carta das Nações Unidas de 1945, exemplo de uma dessas ações concretas, consolidou, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o movimento de internacionalização dos direitos humanos. Tendo em vista essa institucionalização, marca a alternativa correta a respeito da estrutura normativa do direito internacional protetivo dos direitos humanos. A questão correta é a letra B, que diz que a proteção internacional pode ser vista, entre outros, em dois planos: o sistema normativo global da ONU e o sistema normativo regional da Organização dos Estados Americanos. Essa questão, inclusive, eu a comentei, logicamente não repetindo a questão, mas eu a comentei nas duas últimas videoaulas, tá? Como que se daria a proteção internacional, que ela não está concentrada só na ONU, porque a ONU compõe o sistema normativo global, mas que ela se concentrava também no sistema normativo regional, a exemplo da Organização dos Estados Americanos. Próxima questão. Considerando sua evolução histórica, bem como o sistema internacional de proteção dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. A alternativa correta aqui seria a letra D, que diz: os tratados podem agir como normas de direito interno, desde que ratificados e incorporados, podendo influenciar a alternação ou criação de regulamentação nacional específica. Então, a alternativa correta é a letra D, que fala sobre evolução histórica. Próxima questão. Considere a seguinte afirmação: na perspectiva dos direitos humanos, a dignidade é a qualidade que define a essência da pessoa humana, ou ainda é o valor que confere humanidade ao sujeito, inclusive à criança e ao adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente assume a perspectiva de assegurar, prevenir e proteger essa qualidade, pois se trata daquilo que existe no ser humano pelo simples fato de ser ele, ser humano, e sem o que não é, e sem o que não se é humano. Para ela devem convergir todos os direitos e valores fundamentais. Isso é adaptado do texto de Soares e Pequeno. Assinale a alternativa cujo termo preenche corretamente a lacuna do texto acima. Eu já li preenchendo a lacuna, que é a alternativa E, dignidade. Próxima questão. Sobre a tutela internacional, marque a alternativa verdadeira. Questão verdadeira diz: a igualdade entre os Estados na órbita internacional impede a existência de um órgão superior que possa criar tratados internacionais. Estes, em verdade, são criados caso a caso pela vontade conjunta dos Estados envolvidos. Também eu busquei ratificar esse detalhe, salvo engano, nas duas últimas aulas também, que por conta da solidariedade entre os Estados, né, é que não existe no plano internacional um poder legislativo que vai, como se diz, que cria as normas e são impostas a todos os outros Estados, um judiciário que vai julgar de uma maneira que esteja acima do judiciário de um país, e também não ter um executivo, que seria um governo mundial. Então, hoje, a perspectiva que faz com que a gente fale em direitos humanos é exatamente o fato que o que une esses estados é a relação de solidariedade entre eles. Por essa razão, eu não tenho um órgão superior que possa criar tratados internacionais, que seria esse legislativo. Eles são criados caso a caso, em analogia ao que acontece com os contratos, né? Então, os tratados seriam contratos entre as partes. Por isso que o princípio que rege os tratados é a Pacta Sunt Servanda. Próxima questão. Analise o texto. A internacionalização dos direitos humanos constitui, assim, um movimento extremamente recente da história, que surgiu a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável.
Diante dessa ruptura, emerge a necessidade de reconstruir os direitos humanos como referencial e paradigma ético que aproxima o direito da moral. Esse texto é da Flávia Pelvezan. Então, o texto da Flávia Pelvezan se refere ao processo de internacionalização dos direitos humanos no cenário global e sua reconstrução a partir do final da Segunda Guerra Mundial, também falado em todas as aulas, que é a letra E. Próxima questão. Assinar a alternativa correta com relação ao conceito de direitos humanos. Direitos humanos é uma forma sintética de se referir a direitos fundamentais da pessoa humana, aqueles que são essenciais à pessoa humana, que precisa ser respeitada pela dignidade que é inerente. Então, é a questão A. Próxima questão. Considerando a evolução histórica e cronológica dos direitos humanos em âmbito internacional, pode-se afirmar que existiram 3 marcos históricos fundamentais. São eles: o Iluminismo, a Revolução Francesa e o término da Segunda Guerra Mundial. Questão C. E a última questão que aparece para mim. Desde 1945, vários tratados internacionais expandiram o campo jurídico dos direitos humanos. No entanto, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que inspira as constituições de muitos estados e democracias recentes. Define o artigo 12 da referida declaração que ninguém será sujeito à interferência da sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Contra tais interferências, todo ser humano tem direito à questão correta, proteção da lei, que é a letra B. Enfim, aqui está a nossa devolutiva e durante as aulas, qualquer dúvida a respeito de uma outra questão, aí a gente pode estar comentando também. Eu vou encerrar porque o objetivo dessa primeira aula seria fazer a devolutiva e nós teremos a nossa segunda aula às 10 horas, ok?